Olá, meus amores! Vamos para mais uma videoaula? Estão estudando? Estão fazendo aquelas tarefinhas sugestivas? Não esqueçam de vir pegar aqui na escola. E outra criança, aquelas tarefinhas vai servir como nota, como um ponto aí bem legal na média de vocês, tá certo? E vamos fazer essa correção em sala dessas atividades. Vamos começar com a nossa correção da aula passada. Página 92 do livro de História, a sexta questão. Relacione corretamente. Escreva 1 para serviços encontrados normalmente no meio rural e 2 naqueles encontrados normalmente nas cidades. 1, rural. 2, cidades ou urbano. Comércio de máquinas agrícolas. Qual é, crianças? O número 1. 1 é o quê? Meio rural. Comércio de produtos tecnológicos. O que vocês colocaram? 2. Por quê? Porque é um meio urbano, nas cidades. Indústrias de automóveis. 2 também, cidades. Indústrias de computadores. Olha só, criança. 2, cidades. Produção e cultivo de frutas e verduras. Olha aqui a imagem do agricultor. Está relacionada ao quê? 1, rural. Serviços relacionados à advocacia. Os advogados. Fica onde, crianças? Os serviços, cidade. Então, o número 2. Serviços relacionados à agricultura. Olha aqui o agricultor. Rural. Então, vocês colocaram 1. Serviços relacionados à pecuária, criança. 1. Meio rural. Então, como ficou? Vamos lá. 1, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 1. Correto? Vamos para a sétima questão. Reescreva os textos de forma que eles estejam corretos. Vamos ler primeiro o texto que está dentro do retângulo. É importante pontuar que, ao longo do tempo, com o desenvolvimento da tecnologia, os trabalhadores do campo não modificaram em nada sua forma de trabalhar. Vocês acham que está correto? Será que os trabalhadores do campo não modificaram nada? Vamos reescrever de forma correta. É importante pontuar que, ao longo do tempo, com o desenvolvimento da tecnologia, os trabalhadores do campo modificaram sua forma de trabalhar. Então, crianças, não está correto, não é verdade? Próximo. Os espaços urbanos nunca se modificam, independentemente de inserções de novas tecnologias. Vocês acham que está correto? Nunca se modificam? Não, crianças, vamos reescrever? Os espaços urbanos se modificam com o tempo por causa da inserção permanente de novas tecnologias. Próxima. Existem profissões que são mais importantes que outras. Vocês concordam com essa afirmativa? Não, né, criança? Toda profissão é importante. Então, vamos reescrever, ó. Não existe profissão mais importante que a outra. Todas as profissões são importantes, não é verdade? Vamos lá para mais uma aula, crianças, pegando o material de vocês, livro de história. Olha só, conteúdo, modificações das profissões, página 93. Vamos acompanhar com a tia?
crescimento de uma nação, para o crescimento de um país, sempre foi importante o trabalho das pessoas, não é verdade? Sempre, em todo o conteúdo, nós estamos falando a questão da profissão, que é um fator importante para a economia do país. Antigamente, vocês lembram, crianças? Antigamente, na época dos portugueses, o trabalho e o lucro girava em torno dos produtos que vinham de onde? Vocês lembram? Vinham do campo ou vinham da cidade? Isso, vinham do campo. Assim, a lavoura e a pecuária eram as atividades que mais giravam empregos. Então, crianças, quais eram as atividades naquela época, antigamente, que mais giravam empregos? A lavoura e a pecuária. Continuando aqui. Contudo, as atividades econômicas foram se modificando e novas profissões ganharam espaço no mercado. Observe a gravura do agricultor. Essa gravura de uma profissão, agricultura. Mas as atividades econômicas foram se modificando e novas profissões ganharam espaço no mercado. Vamos ver quais foram essas profissões? Olha só, vejam algumas dessas profissões. Ferroviários. Vocês já ouviram falar nessa profissão? O que será que um ferroviário fazia? E onde ele trabalhava? Olha só, ferroviários. Trabalhavam nas ferrovias. E o que são as ferrovias? O trem, que hoje se modernizou e temos o metrô. Ele era o profissional que trabalhava na linha férrea, nas ferrovias, dando suporte ao meio de transporte, o trem, que tanto transportavam as pessoas, como também transportava produtos. Agora vamos ver os chapeleiros. Olha só, chapeleiros. O que será que eles faziam, hein? Olha, criança, chapeleiros era um profissional que desenha e confecciona chapéus. Antigamente, tanto as mulheres como os homens usavam chapéus. Então, o profissional responsável por essa confecção e por esse desenho era quem? Chapeleiros. Vamos para mais uma. Motorneiros. Nossa, que nome complicado, né? Mas era um profissional. E olha só o que ele fazia. Eles conduziam os bondes. Antigamente existiam bondes. Aqui na nossa cidade, capital de Fortaleza, ali na Praça dos Leões, vocês ainda encontram as linhas férreas do bonde, que aqui também em Fortaleza tinha os bondes. E quem era o responsável para conduzi-los? Os motorneiros. Interessante, né, gente? Outra profissão, barbeiros. Olha só, o profissional que corta, penteia, arruma o cabelo ou barba de homens. O barbeiro, ele é tipo um cabeleireiro, só que ele é o quê? Voltado mais para os homens, porque além dele cortar, pentear, arrumar o cabelo masculino, ele ainda faz o quê? A barba. Próxima profissão, vendedores ambulantes. Essa profissão aqui vocês já ouviram falar. Em várias aulas anteriores, nós frisamos a questão dos vendedores ambulantes. E eles são chamados também de quê, crianças? São chamados de camelô ou marreteiro, que é um comerciante de rua.
Eu não sei se aí no bairro onde vocês moram, na rua, vocês já viram um camelô, mas sempre passam carregando aqueles produtos e vendendo de porta em porta. E antigamente eles eram conhecidos como marreteiro. Vamos continuar. Todas essas profissões que a tia Flávia falou foram importantes para o desenvolvimento econômico do Brasil. Olha o que a tia disse, que toda profissão é importante para o desenvolvimento econômico do Brasil, da nação, do país. Vale ressaltar que algumas dessas profissões existem até hoje. Vocês lembram daquelas profissões que a tia Flávia falou? Vamos dar uma revisão lá, naquelas profissões. Vamos ver, olha só, veja alguma dessas profissões. Ferroviários, vocês acham que ainda existe essa profissão? Chapeleiros, será que ainda existe? Motorneiros, barbeiros, e então, criança? Vendedores ambulantes. Vamos pensar qual dessas profissões que foram citadas aqui ainda existem. Vamos pensar aí. Vocês conseguem identificar quais são aquelas profissões citadas no nosso conteúdo que ainda existem até hoje? Vamos ver lá. Sapateiros. Até hoje ainda existe. Eu tenho certeza que vocês já ouviram a mamãe falar que levou o sapato, ou uma bolsa, ou um cinto para o sapateiro colar, né? Consertar. Barbeiros. Vocês acham que ainda existe essa profissão? E como existe, criança? E super moderno, né? Você passa assim e vê lá barbearias super modernas. E vendedores ambulantes? Ainda existem sim. Vamos lá, continuando a nossa aula. O tempo foi passando e as profissões se adequaram às necessidades atuais. Esses trabalhos foram se dividindo em dois tipos: o trabalho formal e o trabalho informal, que também nós já vimos esse conteúdo. Vamos agora fazer uma revisão. Trabalho formal. O que vocês lembram de um trabalho formal? São os trabalhadores registrados nos órgãos do governo, pagam benefícios. Por isso, ele precisa trabalhar com sua carteira de trabalho, a CT, e assinada pelo empresário, pela empresa que ele presta serviço. Olha só, criança, o modelo de uma carteira de trabalho. Hoje em dia, nós podemos ter essa carteira de trabalho digital no nosso celular, mas ainda a tradicional é essa daqui. Carteira de trabalho é um documento que comprova o tipo de trabalho, o tipo de profissão que o profissional realiza. No caso, a carteira de trabalho da tia Flávia. Lá está assinada com qual profissão? Qual a profissão que a tia Flávia exerce? Professora. E a minha carteira está assinada como professora. Todas as anotações são registradas nelas. Estão lá na nossa carteira, está registrada a atividade que exerce, seus aumentos de salário, suas férias e seu tempo de serviço. Tudo registrado. No futuro, são os dados da carteira de trabalho que vão garantir a aposentadoria. Aqueles dados que eu falei, FGTS, férias, salário, tudo, criança, tudo vão garantir a nossa aposentadoria. Salário pago ao empregado depois de certo tempo de atividade ou invalidez.
do trabalhador das empresas privadas. Então, o que é a aposentadoria? É um salário pago ao empregado depois de certo tempo de atividade, certo tempo de serviço ou invalidez do trabalhador das empresas privadas. Olha, com a carteira assinada, o trabalhador tem direitos garantidos no Ministério do Trabalho. Olha o órgão que fiscaliza as empresas para os direitos do trabalhador. Como se chama esse órgão? Ministério do Trabalho. E vocês sabem onde fica o Ministério do Trabalho? Isso, lá em Brasília, que a tia Flávia também já falou aqui. Esses direitos são, quais são esses direitos que o Ministério do Trabalho garante para nós, trabalhadores? Férias, FGTS, PIS, seguro-desemprego, tem o auxílio maternidade, quando a gente tem bebê, a gente também fica afastada por conta da carteira assinada e fica recebendo. Agora vamos falar sobre o trabalho autônomo. Os trabalhadores autônomos que trabalham por conta própria não utilizam a carteira de trabalho. Isso quer dizer, crianças, que eles não têm aqueles direitos que foi dito no conteúdo anterior, mas devem contribuir para a Previdência Social. Vamos ver o que significa? Previdência Social é o órgão que futuramente garante a aposentadoria. De qualquer forma, eles não têm a carteira assinada, mas eles pagam a Previdência Social para no futuro eles se aposentarem. Vamos conhecer alguns trabalhadores liberais ou autônomos. Feirantes, olha só, criança, aqui a gravura de uma feira livre. Trabalham livremente vendendo frutas, verduras, cereais, temperos e alguns ainda vendem utensílios domésticos, como vassoura, peneira e colher de pau. E também existem algumas feiras que tem a barraquinha que vende o quê? Confecção, vende artesanato, vende também a questão da parte da carne. Então isso aqui é um feirante, ele trabalha livremente. Mecânico, outro tipo de atividade, criança, o mecânico. São profissionais que se dedicam a consertos de veículos ou máquinas. E quais são esses tipos de máquinas? Máquinas de costuras, máquina de lavar roupa, tem o ar-condicionado, refrigeradores e etc. Observe aqui a gravura do mecânico. Quem aí já foi numa oficina mecânica? Temos também o artista plástico. São aquelas pessoas que se dedicam à escultura, à pintura, decoração e etc. Observe aqui um artista plástico. Ele está pintando aqui, ele está produzindo um quadro que futuramente ele irá vender. Na praia de Iracema, ali na feirinha, né? Sempre tem aqueles artistas plásticos, expõem os quadros, expõem as esculturas deles, as decorações para vender. Ele também é como se fosse um feirante, ele está ali expondo o trabalho dele para vender, para ele se sustentar. Ouríveis. Nossa, gente, esse nome é complicado, né? Vamos ver o que são. São especialistas que trabalham com pedras preciosas,
Quais são esses tipos de pedras? Temos o ouro, diamantes, pratas e semijoias. Observe aqui a gravura de uma semijoia. São uma espécie de artesãos de joias. Tem o artesão que faz a escultura de barro, eles são o artesão que trabalham com joias. Eles confeccionam brinco, colares, pulseiras, às vezes até por encomenda. Existe ainda aqueles que prestam outros tipos de serviços. Entre eles nós temos os pedreiros, os pintores, os encanadores e os relojoeiros. E tem muito mais, criança. Aqui nós temos a gravura de um pedreiro. Então, é outro tipo de prestação de serviço autônomo. Observe a nossa atividade de casa na página 95 e 96 e sempre dê uma olhadinha na Agenda Edu. Bons estudos e até a próxima!